Neste momento, meus amigos, vamos fechar nossos olhos, embalados pela música. Vamos buscar a imagem do meigo Rabi da Galileia. Vamos visualizar esse mestre de amor, irradiando a sua luz maravilhosa, que vai envolvendo toda a nossa casa de oração, que vai envolvendo cada um de nós, nos trazendo a certeza de que não estamos sozinhos na caminhada. Jesus vela por cada um de nós. E neste momento, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, divino amigo, com os nossos corações transbordando de alegria, pela oportunidade de podermos estar aqui nesta noite, gostaríamos, Senhor, de agradecer. Agradecer por tudo que tem colocado à nossa disposição, a fim de que nos tornemos bons. Muito obrigado, Senhor, pela escola abençoada que é a nossa terra. Muito obrigado, Senhor, pelas belezas com que a povoaste. Obrigado, Senhor, pela luz que nos aquece, pelos rios que murmuram nas campinas, pelos pássaros que cantam ao nosso redor. Muito obrigado, Senhor, pelo pão que nos alimenta, pela água que nos dessedenta, pela noite que nos reconforta. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação, que é a oportunidade de recomeçarmos de onde paramos, de reconstruir o que destruímos. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da família, dos amigos que nos acompanham nesta jornada. E como eterno pedinte que somos, Mestre, gostaríamos de pedir e derrame suas bênçãos de paz, de amor, envolvendo nossos irmãos que estão nos hospitais, envolvendo cada médico, enfermeira, pessoal da limpeza, que estão à frente da pandemia, Mestre. Senhor Jesus, derrame suas bênçãos de luz envolvendo nossos irmãos do Afeganistão, nossos irmãos lá do Haiti que passaram por uma provação muito difícil. Enfim, Senhor, gostaríamos de pedir pela humanidade inteira, Mestre, que a centelha divina do amor que vieste nos ensinar possa germinar em cada coração e, unidos no ideal de amor, possamos, Senhor, transformar o nosso mundo de expiações e provas no mundo de regeneração. Que assim seja. E hoje nós temos o prazer de ter conosco o nosso companheiro, Dr. Helder. Vamos envolver em vibração de muito carinho, de muita luz. Hoje ele vai falar para nós sobre Covid, as lições que o Covid nos trouxe. Vamos vibrar com ele e por ele. Dr. Helder. Sim. Boa noite a todos, então. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Hoje é dia 1º de setembro de 2021 e eu queria lembrar uma música linda, que é a música do Beto Guedes, né? Sol de Primavera. Alguns devem conhecer, que ele começa: quando entrar setembro. Eu nem vou cantar porque eu sou péssimo de cantar, não sou nem um pouco afinado para isso. Ainda bem que o pessoal que canta a Liga Cristã não está aqui presente para não ver esse fiasco todo, né? Mas ele começa dessa maneira a música e depois, no final, se eu não lembrar de arrematar, vocês me lembram, por favor, que eu quero falar sobre essa música mais uma vez no final. Mas fiquemos com ela na cabeça que, por coincidência, a nossa apresentação vai usar como um dos esqueletos, um dos eixos, essa música do Beto Guedes. Estamos, por coincidência, hoje começando setembro. E ele continua
na música, né? E a boa nova andar nos campos. O que é a boa nova? Boa nova é sinônimo de quê que nós sabemos? Evangelho. Evangelho. Então, setembro, um mês marco que ele coloca que a primavera chegando, né? E a boa nova alastrando pelos campos. E aí vem, quero ver brotar o perdão, onde a gente plantou juntos outra vez. Então, a força do perdão. É uma música muito bonita. Eu sempre gostei muito dela, como se não bastasse a melodia muito bonita, ela tem essa letra riquíssima e no final eu vou falar por que estou lembrando dela hoje, tá? Deus, quando criou cada um de nós, ele já colocou depositado ali em nós, concentrado muito do seu carinho, do seu amor e da sua boa intenção conosco. Deus não criou a gente à toa. Nada que Deus faz é por acaso. Deus não desperdiça. Deus não faz as coisas aleatoriamente. Não é igual a gente assim que vai fazer alguma coisa e faz sem precisar. Quem de nós aqui nunca comprou alguma coisa que não está precisando, né? Vai olhar o guarda-roupa da gente ali. Eu fiz uma mudança semana passada, fiquei com vergonha. E eu não sou acumulador, mas o tanto de coisa que tinha na minha casa que eu comprei achando que ia ser útil e nunca usei, né? Nós desperdiçamos, nós não temos controle de gastos, né? Nós fazemos isso com muita frequência. Falamos coisas que não devíamos falar, nós caminhamos passos que podíamos não ter que caminhar e muita coisa assim. Deus não é igual a gente. Deus não faz nada à toa. Deus não funciona à base de acaso e Deus não desperdiça. Tudo que Deus faz tem uma utilidade. Tudo que Deus faz tem uma utilidade. Muitas das coisas nós às vezes não entendemos para que servem, mas tem uma utilidade, Deus sabe por quê. Eu nunca entendi por que existe muriçoca. Eu não entendo para que tem muriçoca, para que é a utilidade de pernilongo, não sei. Claro que é pela minha ignorância, porque alguma serventia tem que ter no ecossistema. E Deus sabe por que ele colocou cada coisa lá, né? Eu conversando sobre isso um dia com um primo meu que é agrônomo, falei, gente, para que existe cobra? Que coisa, cobra, atrapalha tudo. Ele falou, Helder, se não tivesse cobra, você ia ver o que ia virar o mundo. De rato, de barata, cobra é importantíssima na cadeia alimentar, mas aí me convenceu que cobra é útil, tudo bem. Então, mas então Deus sabe por que ele fez cobra, fez pernilongo e fez a gente também. Tudo tem uma utilidade, uma serventia. Nós, quando fomos criados por Deus, todos nós aqui, isso muito tempo atrás, cada um de nós que está aqui presente, né? Muitos anos atrás, centenas de anos atrás, fomos criados por Deus, numa condição igual. Todos nós fomos criados iguais, na condição de simplicidade máxima e de desconhecimento total das coisas. Sim. No termo nosso, aqui muitas vezes a gente acha que ignorância é sinônimo de estupidez, de burrice. Não é. Ignorância é do verbo ignorar, é não conhecer. Todos nós ignoramos muitas coisas. Se colocarmos aqui projetado uma equação de termologia, alguns talvez saibam interpretar, mas eu não vou saber, garanto que eu não vou saber. Não sei nem que equação seria, mas eu não vou saber, porque eu ignoro. Eu não sei aquilo. Então, eu sou ignorante em relação à termologia. E nós todos ignoramos alguma coisa. Somos ignorantes em muitas coisas. Então, quando fomos criados por Deus, nós ignorávamos tudo. Não conhecíamos nada. Para chegar nesse estágio que estamos aqui agora, nós passamos por muito burilamento. Muitas experiências que construíram em nós conhecimento. Que construíram uma estruturação afetiva, vínculos, tudo isso. Então, o que nós somos hoje é resultado de uma trajetória muito longa. Já morremos demais, já renascemos demais, já andamos muito por esse chão da vida, já comemos muita poeira de sacrifício, dificuldade para poder crescer. E Deus, quando fez a gente, foi com uma intenção só. Ele nos construiu, nos fez por amor, com a intenção de nós crescermos, progredirmos. Ele colocou em cada um de nós a chave da possibilidade do crescimento.
Então, nós nascemos para o progresso. E Deus colocou essa meta para a gente, só essa meta, você tem que crescer. Você tem que crescer. Crescer intelectualmente, afetivamente, moralmente, crescer. É para isso que eu estou te fazendo aqui agora, meu filho. Para isso. E para crescer, Deus nos deu todas as possibilidades de recurso possíveis. Nós temos vários meios, várias ferramentas que podemos usar para crescer. Deus colocou tudo à nossa disposição. Vamos fazer uma comparação com os pais e filhos. Nós aqui agora. Quem tem filho aqui, eu peço que levante o dedo, por favor. Quem tem filho, beleza. A maioria, então quase todos, né? E agora eu quero que levante o dedo também quem tem filho e tem prazer em dar uma surra, em bater no filho. Gosta? Você gosta de bater no seu filho? Quem que bate por amor, por gostar de bater? Quem é que adora? Fala assim, eu adoro bater no meu filho. Levanta o dedo. Ninguém. Então, e eu acredito em vocês. Porque eu não consigo aceitar a ideia de alguém falar que tem prazer em bater num filho. Não tem. Não tem. Pode ter frieza, indiferença, descontrole e bater. Mas agora falar que gosta de bater, ninguém faz isso. Mas se precisar, a gente sabe fazer. Né? Eu tenho 2 filhos, eles eram novinhos, aí desobedecia, fazia aquelas anarquias de menina, conversava com eles. Eu falei assim, olha só, papai sabe educar de vários jeitos que tiver. Eu sei conversar, eu sei pôr de castigo, eu sei bater, eu sei até matar. Se precisar, eu sei até matar, dou conta de matar. Não quero nunca usar os recursos extremos, Deus me livre. Mas eu conheço todos os caminhos que eu posso usar com vocês. E vou usar as estratégias que vocês permitirem eu usar. Então, se quiserem ser educados pelos caminhos mais fáceis, e só conversar, negociar as coisas, é muito melhor para vocês e para mim também. Não vou ter prazer em bater, mas se precisar, eu sei bater. Né? E Deus é assim também, gente. Deus é assim também. Ele sabe educar a gente pelos métodos mais sutis, mas também, se precisar, ele sabe usar métodos mais drásticos. Né? Na oração inicial, Dona Ivone fez uma lembrança fundamental que a gente não pode deixar de ter em mente aos irmãos do Afeganistão. Todo mundo está vendo aquela situação ali. É aflitivo da gente ver. Se para a gente ver já é daquela gastura, imagina estar inserido naquele contexto social ali. Né? De repente, o presidente tem que sair, as forças de proteção têm que sair e entra um governo talibã, com todas as atrocidades possíveis. É terrível aquilo. Eles estão passando por uma fase muito complicada. Se nós entendemos que Deus não faz nada à toa, nada é feito por acaso, alguma razão de eles passarem por aquilo existe. Eles precisam daquilo. É claro que o fato de dizer que eles precisam daquilo não significa isentar a gente de responsabilidade, de compromisso com a humanidade. Já que eles precisam, então o problema deles, deixa para lá. Eles têm que ser educados daquele jeito. Não é assim que funciona. Nós todos somos vinculados. Todos os seres humanos são vinculados. Não importa como, qual grau de vínculo, mas existe um liame que conecta as pessoas. Então, se eles passam por aquilo, que alguma razão existe. Ali está uma reunião de espíritos que nasceram naquela fase ali por um motivo. Qual é esse motivo? Nós não sabemos, mas aquilo é educativo. Aquilo é necessário para a educação daquelas pessoas. Deus não abandona ninguém. Como é que Deus vai permitir que tenha uma comunidade no planeta chamada Suíça, que parece ser o lugar perfeito, que nada de problema existe? Vivem muito bem, com tudo quanto é facilidade, possibilidade, educação, tudo respeito, tudo mais. E no mesmo globo terrestre existe um lugar que se chama Afeganistão. Isso não é por acaso. Se Deus permite que isso aconteça, tem uma razão de ser. Então são caminhos educativos que Deus coloca para a gente, para o nosso crescimento, para alavancar o nosso progresso.
E muita coisa mais Deus fez e faz com essa intenção, que é ajudar a gente a progredir. Em nossa história humana, nós passamos por várias experiências. Essa pandemia que está acontecendo não é a primeira vez que acontece coisa assim. Já passamos por crises sanitárias também em nossa história. Já passamos por guerras. Olha, quando a gente olha a história das guerras, né, é outra coisa que nos remete muito à aflição pela dificuldade que a gente imagina que as pessoas passaram nas guerras. Segunda Guerra Mundial, por exemplo, há pessoas que sobrevivem até hoje, são sobreviventes da guerra que estão vivas ainda. Quando se conversa com algum deles, a gente vê o que esse povo passou de dificuldade nas guerras, né? Então, todas as crises que o mundo passou são muito difíceis e vieram para nos fazer crescer, nos tornar melhores, são educativas. Aí, em pleno século XXI, terceiro milênio, quando ninguém imagina que ia acontecer uma coisa dessa, né? Nós pensávamos que aconteceriam outras coisas. A gente está preparado há muitos anos para a Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial, quando houve o ataque às Torres Gêmeas, o World Trade Center nos Estados Unidos, parecia que ali ia deflagrar uma Terceira Guerra Mundial e houve motivo para isso. Ia ser drástico. Deus não queria nada drástico. Porque se houvesse uma guerra, aquilo que a gente ouve falar, né, em ficções, o mundo poderia acabar em 10 minutos. É verdade. Se o povo quiser, eles acabam com o planeta Terra em poucos minutos. Tem condição para isso. Se a guerra tomar conotações, proporções maiores, virar uma coisa nuclear, ataques nucleares, acaba com o mundo rapidinho. Paralisar sistemas de comunicação, parar a informática de uma vez, tudo mais, o mundo acaba bem rápido. Mas qual seria a intenção disso? Qual seria o objetivo, a finalidade útil disso? Deus não quis que isso acontecesse. Então, Ele nos mandou uma situação muito mais branda que uma guerra, muito mais branda, acompanhada de situações que rapidinho percebemos que seriam situações de enfrentamento possível, que foi essa pandemia. Por que chama pandemia? Porque alastrou por todo o planeta, extrapolou fronteiras de países, né, e ficou uma coisa mundial. Então, todo o planeta Terra hoje ele está vulnerável à infecção por coronavírus. Veio isso no ano passado, muitos maldisseram a situação e até hoje maldizem, né? Mas, como tudo que Deus fez, nós temos que aprender a ter um respeito muito grande pelas criações divinas, pelas permissões divinas. Se acontece, gente, isso não é um pensamento alienante. Eu sou obrigado a aceitar. Porque Deus quis assim, então temos que aceitar. Não é assim. Nós temos que raciocinar, podemos questionar, podemos interpretar, mas sempre entendendo que não estamos desamparados. Porque em todo o cortejo histórico nosso, desde a criação espiritual de cada um de nós, na simplicidade máxima e na ignorância, Deus jamais deixou de nos acompanhar e nos proteger, em momento algum. Ele tem por nós um carinho muito grande. Uma vez um amigo meu fez uma comparação tão bonita que eu achei, falou assim, olha, é igual a galinha com os pintinhos. Já viu galinha com pintinho? Ela coloca debaixo da asa e protege, fica ali quentinho, protegido debaixo da asa da galinha. Então Deus, Ele tem ciúme da gente, igual a galinha tem dos pintinhos dela. Eu acho que é até mais, né? Então assim, Deus tem por nós esse carinho tão grande. Quem tem um pai que tem tanto carinho pelos filhos, não deixa os filhos na beirada do problema e abandona. Não deixa. Se os filhos desobedecem, ele põe de castigo. Nós estamos de castigo, gente. Desde o ano passado, nós estamos de castigo. Quando o filho faz uma coisa errada, você fala, vai ficar de castigo, fica no seu quarto fechado, refletindo sobre o que você fez. Deus fez isso com a gente. Fica na sua casa quietinho, pensando no que você fez, pôs de castigo. Cada um de nós. É o que aconteceu. Vamos odiar nosso pai, nossa mãe, porque nos pôs de castigo? A intenção é boa. É para fazer aprender, para não repetir coisa errada mais.
Então o mundo vinha caminhando de um jeito muito esquisito, muito estranho. Quantas atitudes erradas, grosseiras, perniciosas, práticas de egoísmo, desregramentos estavam acontecendo. A pandemia acabou com isso? Não acabou. Não acabou. Muita coisa ainda existe, mas tenhamos certeza que muitos comportamentos foram repensados, nós próprios. Muitos valores que dávamos foram revistos. Muita coisa que era importantíssima para a gente passou a ficar no seu degrau correto de significado. Muita reflexão veio em nossa cabeça. Muita insegurança nasceu em cada um de nós. Quem é que não passou, pelo menos por algum momento, de insegurança, de incerteza? O vírus alastrando, batendo na porta, as autoridades de saúde orientando e prevendo um caos dantesco, né? E no começo da pandemia, a gente quando via aquilo, quando via noticiário, meu Deus, que sensação ruim que dava na gente. Ia ver o jornal, o noticiário para ver as notícias, só aquelas coisas nefastas. Eu lembro um dia que apareceu uma reportagem no começo, né? Ninguém sabia de nada, uma reportagem que mostrou os cemitérios com as valas abertas. A prefeitura de tal cidade abriu mais valas no cemitério. Gente do céu, é muito difícil ver aquilo, né? Nós sabemos que vamos morrer, todo mundo sabe que vai morrer, mas não precisa saber que dia que vai ser, nem em qual buraco vai te enterrar. Isso não é agradável para ninguém. Ninguém quer saber disso, né? Meu pai comprou, a gente era criança, comprou um jazigo no cemitério de Goiânia. Aí, um dia, falou, vamos lá ver. Eu falei, não, ninguém quis ir. Não quero saber. O dia que precisar inaugurar, a gente pergunta para o homem do cemitério qual que é, vai ter o nome lá, a gente sabe qual que é o buraco. Não precisa, a gente não quer conhecer isso. Para quê? Para quê, né? Não é que seja fugindo da realidade, mas isso não é agradável. Não vem falar que é agradável, porque não é agradável isso, para ninguém. Mas sabemos que vai acontecer. Então, no começo, foi aquela coisa complicada, aquela coisa difícil. Chegou um ponto que cada um de nós, não há ninguém que não tenha um familiar ou um conhecido que tenha sucumbido a essa doença. Todo mundo conhece alguém que morreu de Covid, né? Todo mundo conhece. Ou é um amigo, ou é um vizinho, ou é um familiar, ou vários familiares, ou vários amigos, por aí vai. Uma secretária nossa da clínica que eu trabalho, ela, conversando com ela, me contou outro dia que da família dela morreram 7 pessoas. Eu falei, como que é isso, 7 pessoas? Ela falou assim, olha, a gente fica assim, abobalhado, a gente fica assim... Eu perguntei a ela como que era a experiência do luto. Porque a gente, quando parte uma pessoa muito próxima da gente, nós ficamos muito tempo vivendo aquilo, né? Elaborando o luto. É um processo lento para elaborar o luto de uma pessoa. Imagina você estar ali no luto de uma pessoa, começando um luto, aí vem mais um e parte, outro luto, mais um e parte. Aí soma 7 lutos numa família só. Quantas casas enterraram o pai e a mãe? Quantas casas? Um amigo meu muito próximo, a mãe foi a óbito na quinta-feira, aí na sexta-feira, enterrando aquela agonia, todos aqueles velórios que não pode estar presente, muita gente e tudo mais e tal. No sábado foi o pai, 2 dias depois, enterrou a mãe e o pai. É muito pesado isso. Então ela falou, olha, 7 pessoas se foram. Aí eu perguntei como é que ela falou, a gente não sabe, não sei nem explicar. A gente fica assim, abobalhado, perdido, e a gente fica se perguntando quem de nós vai ser o próximo. Olha bem, gente. Então, um impacto como esse não tem como ser casual. Isso tem uma razão de ser. Essa doença veio, então, abalando muita coisa, mexendo em estruturas, né? Quantos de nós tínhamos programações que não puderam ser cumpridas? Viagens marcadas, casamentos marcados, né? Aí um amigo falou, não, de repente esse ponto foi até bom, foi até útil o negócio, não sei, é linguarudo demais quem fala isso, não sei, mas teve casamento adiado, uma semana da cerimônia teve que adiar o casamento,
e muita coisa mais, compromissos, responsabilidades, aquisições e por aí vai. Quantos abalos econômicos aconteceram, né? E pessoas tiveram que fechar comércio. Foi muito triste isso. Quem tinha comércio pequeno teve que fechar as portas por causa do lockdown. Aí ficou sem clientela, não tinha dinheiro para pagar funcionário, para poder manter. E muitos fecharam, faliram. Né? Faliram comércios, situações. Muito desemprego aconteceu. Pessoas que não tinham como sustentar mais funcionários tiveram que demitir. Então, situações bem difíceis mesmo. Por que tudo isso? Por que tudo isso? Tem um porquê, que é a nossa evolução, o nosso progresso, o nosso crescimento. Se nós passamos por tudo isso sem refletir essas coisas, é porque não serviu para a gente. Se nós chegamos até hoje aqui, 1º de setembro de 2021, 1 ano e meio de pandemia, e conseguimos ser indiferentes a quase 600 mil óbitos em nosso país, é porque não adiantou. E quando não adianta o castigo, os pais têm que fazer o quê? Para o menino rebelde aprender, ele tem que caprichar num castigo que abale mais. O pai que quer educar o seu filho, o castigo não resolveu, ele vai ter que ser criativo para pensar num castigo que vai fazer doer mais, para ele poder sensibilizar, para ele poder parar de errar. Então, as pessoas que não conseguiram ainda crescer, não conseguiram parar de manter os conceitos antigos, as tradições prejudiciais antigas, os egoísmos antigos, quem não aprendeu a ficar livre disso, vai ter que passar por novos castigos. Isso é fato. Por quê? Porque temos que crescer. Se não conseguimos crescer pelos caminhos mais suaves, mais sutis, pode saber que vão vir caminhos mais pesados. Então, nós vimos durante a pandemia estruturada, né? Não vou pegar o planeta, pegar só o nosso país, só o Brasil. A pandemia começou no Brasil, aí a gente preocupado, todo mundo orientando, fica quieto em casa, tenha precaução, não tenha contato social, porque você pode alastrar a doença. Aí vieram as polêmicas políticas. As polêmicas políticas do Brasil. Não tenho nenhum prurido para falar sobre isso. Não exponho minha corrente, meu pensamento político, por questão de ética, mas eu tenho meu pensamento bem estruturado mesmo. Mas o fato é que a polêmica, a dualidade que houve política no Brasil é reflexo direto da nossa inferioridade, da nossa imperfeição, nossa inabilidade de escolher governantes. Não estou falando de A ou de B, mas de escolher, porque nós sabemos que, historicamente, nós viemos escolhendo mal há muito tempo, os governantes. Eles representam muito mal os nossos políticos. Eles são eleitos e querem ocupar um lugar no Olimpo dos deuses, esquecendo que são funcionários nossos, são funcionários públicos. Político é funcionário público. E, como tal, ele tinha que ter as obrigações que um funcionário público tem que ter, de bater ponto, cumprir horário, dar resposta ao cumprimento de metas e coisas assim. Isso não acontece. Vira uma anarquia total e vira essa polêmica toda. Isso é resultado da nossa inferioridade. As polêmicas que houve no Brasil por causa da política. E isso atrapalhou todo o curso de condução da doença. Então, a situação ficou uma coisa muito complicada, muito difícil no nosso país, né? Isso está acontecendo por um motivo muito lógico, que é a nossa imperfeição precisando ser lapidada. Então, gente, a situação veio, está aí, a curva está baixando no Brasil, a curva de casos está reduzindo, nós estamos percebendo isso, mas mesmo enquanto estava alta, olha o problema que aconteceu das pessoas que não respeitavam a situação epidemiológica. Pessoas fazendo festas clandestinas. Gente, isso é crime. A doença alastrando, pessoas, eu não estou importando com isso mesmo, tudo mais tal, e fazia festa, já que eu não estou preocupado com isso, festas clandestinas. Ah, eu não estou preocupado com máscara, então eu vou na festa sem máscara. Tá
posso não preocupar comigo, tudo bem, é um direito que nós temos do livre-arbítrio, mas a doença veio para nos ensinar o compromisso que temos com as pessoas, a interação, que não basta eu me proteger. Se o próximo não estiver protegido e amparado, resguardado, a doença dissemina. E estamos vendo que ela aconteceu com muita gente, entrou em muitas casas, ela abateu muitas famílias, ela fez sucumbir muitas vidas. Então, indo ao tema da lição, o que o coronavírus nos ensinou? O que veio nos ensinar? Primeira coisa, a universalidade, né? É uma doença de distribuição mundial. Então pegou todo mundo. No começo estava aquela coisa assim, nasceu na China, uma doença, uma virose, está pegando as pessoas tal. Mas não vou preocupar com isso não, a China é tão longe da gente, para que preocupar com isso? Vamos acabar com esse negócio por lá e tal. E o problema dos chineses. Com bem pouco tempo, estava aqui em Goiânia. Porque o mundo hoje é globalizado. As redes de contato são muito próximas. Eu falei agora há pouco de 30 anos atrás, se fosse a Covid, né, naquela época. Vou pegar de novo 30 anos atrás. Vocês lembram como que era 30 anos atrás viajar para o exterior? Era uma coisa que pouquíssimas pessoas podiam fazer. Era quase impossível ir para o exterior, era caro demais, era uma coisa assim difícil. Falava assim, nossa, fulano de tal, tem uma tia que foi nos Estados Unidos, meu Deus do céu. É igual falar assim, hoje fulano de tal foi em Júpiter passear, né? Era muito difícil. Hoje não, hoje viajar é uma coisa muito banal até. As pessoas viajam, interagem muito mais, o mundo globalizado. Por isso, a doença que estava na China, parecendo que era um problema dos chineses, chegou rapidinho em todo o planeta. Alguns demoraram mais a chegar, mas a doença mostrou essa universalidade, a interação que há entre cada um de nós, né? Se há um problema em algum lugar, esse problema é coletivo, é de cada um de nós. Aí eu volto ao Afeganistão. Se tem um problema pontual em um país do globo terrestre, o mundo tem hoje mais de 200 países, né, que a ONU reconhece como nações independentes. Se um país está com um problema, o problema é de todos nós. Aquilo vai repercutir em todos nós, já está repercutindo, no mínimo, repercute no mínimo em nossa emoção. Naquela noite que eu vi a notícia do povo caindo do avião lá, eu não dormi. Eu não dei conta de dormir. Fiquei a noite inteira de madrugada debatendo tudo mais, sonhando mal, porque eu não consegui dormir. Já me afetou. Já me afetou. Pelo menos emocionalmente afetou. Pelo menos isso, fora o resto que ainda vai acontecer, né? Então, uma lição inicial foi essa universalidade. A segunda a coisa que ensinou muito bem para a gente foi a democracia da infecção. Todo mundo é igualmente vulnerável. Veja que é uma doença que não distinguiu rico e pobre. Não distinguiu quem é bonito, quem é feio, quem é alto, quem é baixo, quem é negro, quem é branco, quem é amarelo. Não distinguiu nada. Todos ficaram igualmente propensos para a doença. Igualmente propensos. Eu sou médico, eu trabalho na saúde e essa doença, para a gente que é da saúde, foi uma coisa muito complicada. No começo a gente não conhecia nada, protocolo nenhum existia, então a gente apanhou e fomos aprendendo junto com a doença, né? Mas vocês não calculam, gente, o que foi a frustração que nós passamos reiteradamente de ter paciente agravando, ter que mandar para a UTI e não ter vaga de UTI. O que é a gastura de passar por isso? Teve paciente que falava, eu pago particular, é particular, eu vou vender minha fazenda, eu pago particular, eu posso pagar particular. Senhor, não tem vaga para SUS, nem particular, nem plano de saúde, não tinha vaga. Então igualou todo mundo por igual. O magnata poderosíssimo estava igualzinho o mendigo que não tem nem onde deitar a cabeça, em pé de igualdade. Não havia vaga para ninguém. Mostrou que o vírus não seleciona. Todo corpo humano ficou igualmente vulnerável. Então foi mais um ensinamento que teve. Isso leva a pensar. Aprofundando isso, nos leva a entender que não há diferença. Não há diferença de saúde entre as pessoas. Todo mundo é igual. E o pobre estava agarrando com unhas e dentes para se salvar, para salvar o seu familiar, igual o rico também estava. Houve gente que colocou o familiar em jatinho de UTI móvel para levar para o lugar do Brasil onde havia leito de UTI, né? E mesmo assim morreu.
Porque a doença, ela quando ataca o pulmão, pega os tantos por cento lá, tudo mais, não importa se é pobre ou rico. O vírus não pergunta qual a sua classe social. O vírus não pergunta. Ele é livre para manifestar. Então mostrou a nossa igualdade humana. Olha bem que lição é essa, né? Outro ponto de ensinamento que teve foi a nossa responsabilidade sobre a saúde do próximo. Eu tenho compromisso. Se eu não estou preocupado comigo, eu posso transmitir mesmo assim. E nenhum de nós tem esse direito, gente, de transmitir uma doença para o outro. Quem é que tem direito de implantar vírus em outra pessoa? Ninguém tem esse direito. Então veio ensinar isso para a gente. A seriedade que é o respeito ao próximo, né? Então, mais uma lição que ela trouxe para a gente. A nossa fragilidade física. Tinha pessoas que estavam aqui muito bem, de repente apareciam com uma febre, com sintomas gripais, daqui a pouco, em poucos dias, alastrava, pegava o pulmão, dispneia, falta de ar, ia para o hospital, terapia intensiva, entubava e morria. O nosso corpo, ele é vulnerável. Nós temos que fazer todo o possível para poder proteger, se salvar, né? Isso é necessário. Mas o corpo é vulnerável. Nossa vida de verdade é a espiritual. Não adianta cultuar em excesso o corpo físico, porque ele é perecível. Um dia vai acabar. O de todo mundo vai acabar um dia. Não sabemos quando. Tem gente que pode morrer até hoje. E tem outros que podem demorar mais não sei quantos anos. Não sabemos o futuro, a incerteza do futuro. Mas uma coisa é certa para nós, e veio a doença ratificar isso em nossa cabeça, que a nossa vida de verdade é espiritual. Nós somos espíritos. Se não temos esse consolo de entender que continuamos vivos como espíritos, nós ficamos muito mais tendentes à depressão, à ansiedade pela doença. Quando entendemos que somos espíritos e como assim não vamos morrer, porque somos espíritos, isso é um alento muito grande para a gente. Outra grande lição que essa doença nos trouxe, né? A nossa carência de afeto. Todo mundo viu o que significa a importância da proximidade. Mas eu tenho, nossa, é enjoado demais. Reunir família, aquele povo enjoado, conversando as mesmas coisas, tudo mais. Gente do céu. A gente foi vendo tanto que isso é bom, importante, necessário para a gente, né? O tal do abraçar, do encostar nas pessoas, você poder abraçar seu filho, seu pai, sua mãe, seus avós, o tanto que isso tem peso para todos nós. E a doença, ela trouxe para a gente, pelo menos numa boa fase, um receio muito grande. Agora, já vacinados, estamos mais seguros para muitas práticas, mas mesmo assim, ainda é necessária a precaução, né? Mas, por um bom tempo, ficamos sem poder fazer isso. Eu fiquei um bom tempo sem abraçar meus filhos e meus pais. Não tinha como. Eu não sentia bem. Fiquei um bom tempo, eu fui entrar na casa dos meus pais esse ano. Eu não tinha coragem de entrar. Vem de hospital, não posso fazer isso. Então, assim, não é fácil, sabe? Você, assim, ficar dias afastado da família, ainda mais no começo, que não sabíamos, não éramos vacinados ainda, né? Não poder aproximar de família, abraçar filhos, por medo de transmitir uma doença. Não sabíamos se éramos infectados, assintomáticos. Então, olha bem o que passou a ser o peso do afeto para a gente. Tudo isso foram lições, dentre outras várias, que a doença nos trouxe. Lições, ensinamentos. Ensinamentos vieram para a gente. Aprendemos? Aí já é outra questão, né? Nem sempre que há um ensinamento quer dizer que houve a compreensão, a assimilação dele. Nem sempre que há um excelente professor em uma sala quer dizer que os alunos vão aprender. Depende muito de cada aluno se ele vai aprender ou não. Nós somos alunos da vida. Nós estamos aí com as lições claras para a gente, para aprender. Aí eu não vou dar o gostinho de falar que eu não lembrei da música, que eu lembrei da música, queria lembrar, né? Lembrei da música, que a música fala, na última frase da música é assim, ó: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E acaba a música. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Nós já sabemos, gente. Já sabemos muita coisa, só resta aprender.
Está aí tudo muito fácil para a gente explicado, mastigado, dos compromissos com as pessoas, a nossa responsabilidade social, a importância de nosso papel na Terra. Se nós aqui não compusemos os quase 600 mil mortos, é porque tem um sentido de estarmos aqui. Tem um porquê de estarmos aqui. É uma lição também. E usar o porquê de termos permanecido para poder continuar caminhando e desempenhar a nossa missão. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Mas eu não sei qual é a minha missão nessa vida. Pensa um pouco. Começa a entender a sua responsabilidade com o mundo, o seu compromisso com as pessoas, indo de encontro ao que Pietro Baldi falou em da sua literatura que deixou aqui conosco. Ele colocou que todo ser humano ele é responsável pelo próximo. Ele colocou que não há um único ser humano na Terra que não tenha compromisso comigo e eu com nenhum outro ser humano. Aí ele arrematou dizendo: eu jamais serei plenamente feliz enquanto houver um só irmão infeliz na face da Terra. Olha o compromisso que nós temos, olha o porquê de nossa existência. Agradeço muito a vocês pela atenção dispensada. Peço muito que Jesus nos proteja a todos, nos ampare com especial atenção, indo de encontro a nossas necessidades, nos acalentando, nos pacificando, nos tranquilizando, para que possamos caminhar com mais firmeza e entendendo mais o propósito de nossa encarnação. Muito obrigado. Então, meus amigos, neste momento, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por tudo que recebemos das suas mãos, a fim de que nos tornemos pessoas felizes. Que o objetivo para o qual Deus nos criou é atingir a perfeição determinada por Ele. E eu penso que nós realmente seremos felizes à medida que a gente vai evoluindo e atingindo esse patamar. Então, fechando nossos olhos, neste momento solene e sagrado, na presença da fonte infinita, eu, o canal finito, permito que as águas vivas fluam para dentro de mim. Eu mergulho profundamente no oceano imenso da paz, da tranquilidade, da calma infinita. Nada mais ouço, nada mais sinto, nada mais quero. Eu e o Pai somos um. A paz está em mim e eu estou na paz. Senhor Jesus, divino amigo, que a tua paz nos acompanhe de retorno aos nossos lares. Que possamos, Senhor, ser instrumento de tua vontade onde estivermos. Que assim seja.